Pode Ser. A apresentação, Kleber Correa. Olá, tudo bem? Sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Pode Ser, mais um episódio aí para você acompanhar no nosso canal do YouTube. Eu sou o Kleber Correa e esse é o podcast mais democrático de Divinópolis e região, sempre recebendo aqui um convidado especial toda quinta-feira, né, pra gente bater um papo, contar uma história, falar de negócios, esportes. Tenho certeza que se você dar uma interagida aqui no nosso canal, você vai ver que tem um pouco de tudo. E é isso mesmo, o Pode Ser é isso, é o podcast mais democrático. Aproveitar e mandar um abraço, agradecer aqui aos nossos patrocinadores, o Ricardo da Qualicar Proteção Veicular, agradecer também ao Petrônio do Mió do Pão de Queijo, sempre mandando Mió do Pão de Queijo aqui para os nossos convidados, o C Pinturas, Bioextratos, Ticas Cosméticos, Diviled, Sabor Ouro de Minas. Vai fazer aquela festa? Então você precisa dos salgados Sabor Ouro de Minas. E se vai pintar, é com o Anderson pintor profissional, o C Pinturas. Gente, começando agora mais um episódio do Pode Ser. E você aproveita para se inscrever no nosso canal, ativar o sininho. Sempre que tiver conteúdo novo, você recebe uma notificação no seu celular. E lá no Instagram, curtir também o nosso perfil. Hoje recebo aqui no estúdio do Pode Ser a Fernanda Rabelo para a gente bater um papo aqui. Ela que é psicanalista e a gente vai falar um pouquinho de muita coisa. E aqui é uma pessoa super especial, inclusive irmã do meu parceiro Max, lá da Rádio Sucesso. Que prazer, viu, Fernanda? Parabéns, seja bem-vinda, viu? Muito obrigada, é um prazer estar aqui com você também. E eu estou muito feliz de estar aqui, dirigir lá do interior de Minas, eu falo que eu moro lá, para estar aqui exclusivamente com você. Tá vendo, gente? Que privilégio, hein? Eita! E aqui, vamos bater um papo aqui, vamos falar de muita coisa aqui. Inclusive, aproveita, gente, vai lá no perfil da Fernanda, né? Deixa, qual que é seu perfil, pessoal? Eu sou Fê Rabelo. Vai lá, porque é um perfil diferenciado. Vai lá para você conhecer lá, porque eu tenho certeza que você vai se surpreender. E se você não conhece um pouco do trabalho dela, vai conhecer aqui no Pode Ser e também lá no perfil do Instagram. Fernanda, primeiro, né? Quem que é a Fernanda Rabelo hoje, né? Para quem está chegando agora, acompanhando aqui o Pode Ser. Hoje eu atuo como psicanalista e hipnoterapeuta. Eu trabalho com hipnose, tem 5 anos, está entrando no 6º ano. E eu falo que a minha missão é ajudar pessoas a transformarem as suas vidas, porque essa transformação começou na minha vida. Então, eu sou apaixonada com o desenvolvimento humano, eu sou apaixonada com a mente humana e hoje eu atuo principalmente ali no 1 a 1, na terapia, mas também com treinamentos de grupos de pessoas. Hoje você atende pessoas do Brasil todo? Do mundo. Do mundo. Do mundo mesmo? todo, sim. Hoje é online, né? Hoje você tem, então, clientes para todo lugar? Tenho. Fernanda, em que momento que você percebeu que seu trabalho, podemos dizer assim, ia além da psicologia tradicional? Então, Kleber, eu fui professora por 15 anos. Eu era pedagoga. Eu trabalhei com criança. E, modéstia à parte, eu era uma excelente professora. Eu era muito boa, eu era daquele tipo de professora que os pais disputavam para os filhos caírem na minha sala. Porque eu sempre fui muito criativa, acho que é de família, né? É genética. Nós somos muito criativos, então eu sempre gostei de fazer projetos. Eu já trouxe uma turma de alunos aqui para fazer um trabalho de jornalismo. Eu levei os meninos na TV Alterosa, eu levei os meninos na rádio onde o Max trabalha. Então, os meninos ficavam loucos. Então, essa vontade de crescer, essa vontade de ajudar pessoas, vem dessa sala de aula. E chegou um momento que eu percebi que a sala de aula tinha ficado pequena para mim, porque eu sempre gostei de fazer as coisas grandes. E escola tem muita burocracia, a gente tem que seguir muita regra. Então, chegou um dia que eu virei para a minha diretora e falei o seguinte, falei exatamente isso, a sala de aula, está até no meu livro, a sala de aula ficou pequena demais para mim. Chutei o balde e já estava estudando e falei, não, agora eu vou começar. E morria de medo de não conseguir pagar minhas contas. E aí eu virei para o meu marido, amor, você me ajuda? Ajudo.
E deu certo desde o início. E eu cresci muito rápido, muito rápido. Então, assim, hoje eu tenho uma agenda muito cheia. Hoje eu tenho muita procura. E foi vindo uma coisa atrás da outra. Porque eu acredito que quando é propósito, as coisas, elas fluem, elas dão certo. Até quando você pensa assim, vai dar errado, aquilo dá certo, porque é o seu propósito. Então, eu acredito que hoje eu vivo o meu propósito, ajudando pessoas. E você fala muito de transformação, né? Sim. Transformação é o quê? Transformação é você mudar a sua mentalidade. É você ressignificar a sua história, você ressignificar suas crenças para você viver diferente daquilo que você vivia. Vamos mudar, não vamos falar de transformação, não. Vamos falar de metanoia. Você sabe o que é metanoia? Não. Metanoia é quando você muda seus ambientes, quando você muda as mesas que você se senta, quando você muda o conhecimento que você coloca para dentro de você, você passa por uma metanoia. Você muda a direção da sua vida. Já ouviu aquele ditado? Com quem você anda, me diga com quem tu andas, que eu direi quem tu és. Vou te falar de outra forma. Se você sentar numa mesa com 5 idiotas, você vai ser o 6º. Mas se você sentar numa mesa com 5 empresários que buscam crescimento, você vai ser o 6º. Então, a transformação que eu falo é uma metanoia, a mudança de dentro para fora, ao ponto de você não voltar mais para os padrões antigos aos quais você saiu. As pessoas hoje estão mais feridas emocionalmente? Eu não digo que estão mais feridas, hoje é mais exposto. Antigamente a gente não tinha tanta rede social. Parece que quer expor também? Parece que tem essa necessidade de expor para chamar atenção. Mas eu digo assim, antigamente não era tão falado. É igual bullying, na nossa época. Eu sofri bullying, você sofreu? Muito. Mas na nossa época tinha essa palavra? De jeito nenhum. Não tinha, era normal, a gente tinha que aceitar. Hoje, se acontecer, é bullying. Você está entendendo? Então, hoje é mais, de certa forma, é mais exposto, é mais falado, é mais comentado. As pessoas estão com mais sede de buscar, de mudar. Você percebe até nas igrejas, né? O movimento ali, gospel, que vem crescendo a cada dia. As pessoas estão com sede de mudança. Então, eu não acredito que aumentou a demanda de problemas emocionais. Eu acredito que está mais exposto, está mais falado. Hoje em dia tem mais cursos, tem mais eventos, tem mais terapia. Antigamente, a terapia era algo muito sigiloso. Hoje, não. Hoje, todo mundo está fazendo terapia. Então, isso é maravilhoso? Porque as pessoas têm mais oportunidade, mais acesso hoje. Por que tanta gente hoje se sente travada, né, na vida? Não consigo sair daqui, não sair daqui. Tem muita gente com esse sentimento também. Estou travado e parece que coloca aquilo na cabeça e não sai. Aí realmente talvez trava ali e fica naquele ponto ali. Sim, são as crenças, né? O que acontece, Kleber? Tudo que você vive desde o útero da sua mãe, vou direcionar para você, Sim. Tá? Tudo que você sente, tudo que você vê, tudo que você ouve, repetidas vezes, ou por forte impacto emocional, vai entrando na sua mente. A sua mente é igual esse copo aqui, ó, é aberto, não tem proteção. Então, principalmente até o seu 5º ano de vida, você está recebendo. E o que entra dentro da gente não é o que acontece, é o que eu interpreto, é o significado que eu dou para aquilo que eu estou vivendo. Então, por exemplo, uma criança de 3 anos, que os pais trabalham muito e não tem tempo para ficar com essa criança só fica com babá. O que essa criança vai interpretar? Uma criança de 3 anos, ela vai interpretar, poxa, os meus pais estão dando o melhor por mim. Não. O que ela pode interpretar? O trabalho é mais importante que eu. E aí isso entra. Ela vai crescer dando um significado ruim para quê? O trabalho. E ela pode crescer, ou ela vai ser uma pessoa workaholic, que trabalha demais buscando o olhar dos pais, ou ela vai crescer uma pessoa que não dá certo em emprego nenhum, está sempre pulando de galho em galho, porque enxerga o trabalho como uma competição. Então, tudo que a gente vai vivendo vai entrando dentro da nossa mente. E isso vai trazer os resultados que a gente tem na vida, os sintomas, as doenças, até o dinheiro que você tem na sua conta. Uma pessoa, por exemplo, você conhece alguém que é extremamente capaz, cheio de potencial, mas parece que nada dá certo?
O dinheiro some. Gente, é incrível. Nada dá certo para aquela pessoa. Por que você acha que isso acontece? Que é o travar. Por quê? São as crenças. São as programações. A mente é igual um computador. Então, a partir dos 5 aninhos, vai começar a formar uma proteção na sua mente. Até os 12 anos está em formação. Então, com 12 anos, o fator crítico está estabelecido na mente. Então, agora ele é o filtro. Tudo que chega para você vai passar por esse fator crítico, que é como se fosse o porteiro de um prédio, e ele vai analisar o que você tem dentro de você. Aquilo que tem congruência, ele aceita. O que não tem, não aceita. Você já ouviu alguém falar que tem o dedo podre? Já. Né? Você tem o dedo podre? E aí, o que acontece? São as referências internas dessa pessoa. O modelo de homem que ela aprendeu, que ela viu, talvez, ali do pai. E aí, toda vez que ela conhece um cara, o fator crítico vai analisar se tem congruência com a programação dela, porque a gente foi programado para sobreviver. Então, aquilo que você já carrega é mais seguro, é o que a sua mente vai buscar. Então, imagina que tem 10 homens, 9 príncipes e 1 sem vergonha. Adivinha com qual que essa pessoa vai se conectar? Vai no sem vergonha. Sim, porque ela acredita que nenhum homem presta. E se ela namorar, eu atendi isso agora, recentemente, só que não em caso de relacionamento. Uma cliente que virou e falou assim, eu nunca fui valorizada em emprego nenhum. As pessoas sempre me desvalorizam. E agora eu estou num emprego bom, estou sendo super valorizada. Fernanda, eu estou ansiosa. Eu nunca tive tanta ansiedade como eu estou tendo agora. Por que você acha que ela está tendo ansiedade? De acordo com o que eu acabei de te falar. Se o natural dela é ser desvalorizada e agora ela está sendo valorizada, o que a mente dela está buscando? Congruência. A mente está expulsando ela daquele ambiente. Então, muitas pessoas perdem resultados positivos na vida, oportunidades, porque tem referências internas negativas de tudo aquilo que viveu. Repetição de padrões. Repetição de padrão, justamente. E vai vivendo no piloto automático, achando, não, é porque Deus quer. E não é, você acha que Deus quer uma vida medíocre para nós? Para ninguém. Porque Deus prometeu 2 tipos de vida. Vida eterna e vida abundante. Vida eterna é só você crer em Jesus como seu único e suficiente Salvador. Mas e a vida abundante? Se você não vive a vida abundante, tem alguma coisa errada, tem alguma disfunção. Então, o meu trabalho hoje é ajudar essas pessoas a entender as suas raízes, a entender os seus padrões internos que está levando a essa pessoa a ter esse resultado na vida. Então, o meu trabalho, resumindo, é driblar essa barreira do fator crítico, entrar aqui dentro e arrumar a bagunça. É uma barreira difícil, você passa. Depende, não é difícil. Você só precisa entender como que ela funciona. Aí você meio que engana ela. E aí entra a hipnose. Então, eu utilizo a hipnose. Uma das coisas que eu utilizo é a hipnose para driblar a barreira do fator crítico e a pessoa conseguir acessar memórias, acessar emoções que ela aprendeu a sentir desde o útero materno. Então, quando a gente ouve falar uma regressão intrauterina, a pessoa ela vai lá no útero, ela volta no tempo? Não, isso não existe. Mas a gente faz a mente dela acreditar que ela está lá. Então, o sistema nervoso dispara tudo que ela sentiu dentro do útero. E a gente consegue ressignificar, mudar aquele significado negativo que ela tinha dado em algum momento da vida dela, quando ela era bem pequena. E não tinha recursos internos necessários para resolver aquela situação. Fernanda, você traz esse livro, né? Além da dor. Quando a dor te ensina uma nova forma de amor, né? De amar. Esse é o livro da Fernanda Rabelo. Nesse livro tem um pouco disso tudo? Tudo. Nesse livro eu conto a minha história, porque eu falo que o meu maior marketing sou eu. É a minha história. Se hoje eu faço o que eu faço, é porque eu mudei a minha vida. E quando eu mudei a minha vida, a minha mente, gente, eu quero que todo mundo passe por isso. Então, eu conto a minha história, eu trago aí doses de neurociência, que eu sou apaixonada, eu estou terminando uma pós em neurociência agora, trago casos de pacientes e o meu foco é a dependência emocional. Então, eu trago aí tudo isso junto e misturado e é um livro que eu falo que é uma terapia, porque, às vezes, nem todo mundo tem condição de fazer uma terapia.
Então, lê um livro. O livro vai ajudar a pessoa, porque aí tem ferramentas, tem técnicas, tem o conhecimento certo. Tem uma frase que eu gosto muito que diz assim: o que você não tem é pelo que você não sabe. Se você soubesse, você já teria. Então, eu falo muito para as pessoas que chegam para mim a primeira vez. Talvez você não precise estar aqui. Você não precisa de terapia, você não precisa de médico, você não precisa de remédio. Você precisa ter o conhecimento certo. Porque se você tiver o conhecimento certo, você destrava muitas coisas na sua vida. Então, o primeiro passo é entender como é que você funciona, como é que a sua mente funciona. Ansiedade, de onde vem essa ansiedade? Hoje, eu atendendo uma pessoa, eu tenho medo de ser traída. E a gente foi investigando, eu fui puxando, acessamos a emoção que veio de quando ela era bebê. E, na verdade, não é medo de ser traída. Ela tem medo de ficar sozinha. Então, se você não entender de onde vem a origem, os seus pontos cegos, como é que você vai destravar? Você sabe qual que é o lugar mais rico de uma cidade? O lugar mais rico de uma cidade? É o cemitério. Quantas pessoas estão enterradas lá, cheias de potencial que não usou em vida? Quantas pessoas que se tivesse tido o conhecimento certo, tinha vivido além, tinha vivido o propósito? Quanta coisa ficou ali. Se eu não tivesse me destravado, se eu tivesse até hoje na sala de aula, quantas pessoas eu teria deixado de ajudar? Quantas pessoas teriam suicidado? Porque eu atendi vários que chegaram para mim na beira do suicídio. Quantas pessoas que você atinge todos os dias com o seu propósito? Se você não tivesse destravado? Tem pessoas que vão destravar naturalmente na vida. Tem pessoas que Deus vai destravar. Mas tem pessoas que vão precisar de uma ajuda. E eu acredito muito que o meu trabalho é um instrumento de Deus para ajudar as pessoas. Eu falo que eu não curo ninguém. Porque, graças a Deus, eu tenho muito resultado bacana, positivo. Mas não sou eu não faço nada. Se Deus não estiver ali no meio, não acontece. W31. O que é o W31? Para o pessoal entender, e ele tem muito a ver com isso. O que acontece no W31 que reúne tanta gente, leva tanta gente, as inscrições evaporam? Inclusive, você está convidado. Opa! Tá? O W31 é um evento... há 5 anos atrás, eu tinha um mentor, e ele virou para mim e falou assim: Fernanda, você precisa ter o seu evento. Ele só colocou a data, 5 de agosto, se vira, você tem que ter um evento presencial. Eu, nossa, meu Deus. E eu moro no interior. Então, no interior parece que tudo é mais difícil, né? Aluguel de sala, mesa, não tem essas coisas lá, para curso mesmo. Então, eu falo que eu abri, além da hipnose, né? Eu sou evangélica. Então, quando eu comecei em tudo que eu faço lá, foi um choque na cidade. As pessoas não aceitaram muito bem, as pessoas da igreja. Então, eu abri, sabe? Eu fui pioneira nisso lá na minha cidade. E aí, vou fazer um evento. Como é que vai chamar esse evento? Pensando num nome. Eu era corredora, eu corria, já corri maratona. E teve uma corrida que eu fui, em São Paulo, meia maratona, que se chamava W21. W de woman, mulher, e 21 porque eram 21 quilômetros, meia maratona. E eu aí, W woman, 31, vem de Provérbios 31, a mulher virtuosa. E aí eu juntei, então vai ser W31. É um evento para ajudar as mulheres a desenvolver as suas virtudes. Começou assim. E o primeiro foi só palestras. E eu fui me apaixonando com isso. Aí eu fui me desenvolvendo, fazendo outros cursos. Aí o segundo W31, ele já teve um impacto, porque eu gosto de emoção. Não gosto de nada mais ou menos. Se eu for nadar, eu vou entrar de cabeça. Se eu for para a chuva, eu vou de cabeça. O que eu vou fazer, eu mergulho. E aí eu comecei a colocar dinâmicas de alto impacto. Uma das dinâmicas é o glass walking, que é o pisar no caco de vidro, por exemplo. Só que tem todo um estudo por trás dessas dinâmicas, não é nada aleatório. Quando você passa, por exemplo, quando o seu cérebro vê vidro, caco de vidro, o que automaticamente acende dentro de você? Opa, vou machucar ali. Perigo. Perigo, atenção, sobrevivência. Muito bem, seu sistema simpático começa a funcionar ali para sobreviver. Só que ali é
uma dinâmica de risco controlada. Tem um motivo. Então, quando você passa ali pelo caco de vidro, ou que seja pelo fogo, o que o seu cérebro entende? Poxa, era um perigo e eu consegui. Eu passei. Então, quando você está na sua vida vivendo desafios, o que o seu cérebro vai te lembrar? Poxa, você andou no caco de vidro, né? Você acha que isso aqui você não vai conseguir? Passou pela brasa. Justamente. Então, quando você passa por uma experiência controlada, de risco controlada, o seu cérebro ele vai guardando isso no seu arquivo ali, nas suas referências internas. E isso, durante a sua vida, vai funcionar muito, porque o seu cérebro vai buscar onde? Nas suas referências, nas suas memórias. É uma construção assim, de autoridade também? Também, sim, porque ter o meu evento me gerou muita autoridade. Eu descobri, entre aspas, que eu estava famosa na minha região, foi através desse evento. Porque eu recebi tanto feedback, as pessoas chegavam e queriam tirar foto, aquela coisa. Foi a primeira vez que eu vendi ingresso para um evento e não tive prejuízo. E vendi assim, sem eu forçar a venda. Aconteceu. Gente, esse negócio tá bom demais. 170 mulheres, 140 mulheres. E ali eu entendi o tamanho da minha imagem. Mas, assim, foi para gerar autoridade também. Eu amo o que eu faço. Então, nesses 2 dias, era um dia de evento, agora são 2, eu me entrego totalmente, totalmente. E aí, detalhe, hoje não é só para mulher, hoje é para homens também. Porque as mulheres ficavam assim, meu marido tem que vivenciar isso. Então, esse ano vai ser o 2º ano que é para homens. O ano passado foi o primeiro. E foi, assim, incrível, incrível. Então, ali tem o conhecimento certo, o ambiente certo, e as experiências certas para você destravar a sua mentalidade e viver o seu propósito. Inclusive, tem o caso de uma pessoa que foi no W31, tem várias, né? Mas ela mudou completamente. E aí, quando foi em novembro, ela me mandou mensagem. Eu queria marcar uma sessão para o meu marido. E aí ela me contou, eu fui no W31. E depois que eu fui no W31, eu mudei completamente. O meu marido, ele percebe a minha mudança e ele quer mudar também. E ele traía, ele era grosso, estúpido, humilhava, não estava nem aí para ela e para a filha. Ele fez o tratamento comigo, inclusive sábado a gente tem um evento na minha casa, os 2 vão estar presentes, vão participar. E ele mudou completamente. Mudou, assim, da água para o vinho. É outro homem. Então, um evento transforma uma vida? Não. Não muda. Se andar no caco de vidro, vai transformar a sua vida? Não vai. Mas o que vai mudar você, então? É a sua entrega. É a intenção que está aqui, ó. Quando você está ali passando no caco de vidro, é o que você está pensando, é o que você está intencionando na sua mente. Então, W31... É mente, emoção, identidade. Isso. É trabalhando as emoções, seus padrões mentais, o tempo todo, para destravar você. Só que se você sair daquele evento, você tem que lembrar disso, né? Porque você vai voltar para a mesma casa, para o mesmo trabalho, para a mesma rotina. Se você não fizer a sua parte, não tem mudança. Não tem mudança que sustente. Tem 8 anos que eu estou nessa jornada. Eu não paro de estudar. Eu não paro de buscar. E lá em casa, quem mudou primeiro? Eu. O meu marido, ao ver a minha mudança, ele mudou também. Mas eu tenho muito marido que não muda, tá? Que divorcia. A esposa separa. Inclusive, eu tenho uma fama lá de que eu separo. Que as pessoas, que eu faço as pessoas divorciar. A culpa não é dos homens que traem, que maltratam. Teve um marido que sentou na minha mesa e falou assim, depois que a minha mulher fez terapia com você, ela ficou pior. Realmente, ela não aceita mais você humilhar, ela não aceita mais você manter conversa com pessoas. Então, a culpa é minha. Por quê? Porque quando você muda, tudo ao seu redor muda. Se eu mudo, as pessoas que estão perto de mim, elas tendem a mudar também. Mas tem pessoas que não vão mudar, e essas pessoas vão se afastar. E aí eu falo para as minhas pacientes assim, ó, quando tudo piorar, as pessoas ao seu redor piorar, estiver te chamando de chata, metida, que agora você está diferente, que você piorou, é porque está dando certo, você mudou mesmo. Fernanda, e essa questão da mudança, talvez as pessoas ficam cobrando muito a mudança primeiro do outro, né? Essa mudança, ela tem que partir, da gente primeiro, né? Faça a sua parte primeiro, né? O que acontece? Eu fui traída por 16 anos. Meu marido, ele me traía, ele vivia na mesa de boteco, de jogo, jogava, e vivia na zona.
por 16 anos. Eu me converti e eu falo que as minhas orações nesse tempo era: Deus muda meu marido. Deus muda meu marido. Nossa, eu sofri demais. Eu conto isso no meu livro. E aí, o dia que eu virei essa chave, eu mudei a minha oração. Eu passei a orar assim: Deus, o que eu preciso fazer para mudar? Porque é o seguinte, ó, essa tampa desse creme encaixa aqui, não encaixa? Uhum. Isso aqui sou eu. Isso aqui é o meu marido. Cheiro bom, hein? Isso aqui é o meu marido, certo? Encaixa. O que acontece? Eu tinha uma programação interna de ser traída, de ser humilhada, de ser rejeitada, de me sentir excluída, de me sentir inferiorizada. O meu marido tinha a mesma ferida que eu, porém, lado oposto. A estratégia de sobrevivência do cérebro dele foi diferente da minha. Eu repeti o padrão da minha mãe. O meu marido rebelou. Para ninguém me humilhar, eu humilho. Para ninguém me abandonar, eu abandono. Para ninguém me rejeitar, eu rejeito. Então, olha só, você acha que foi o acaso, o amor, Deus que fez a gente encontrar na vida? Encaixou. Não, são os nossos padrões internos. Então, o dia que eu entendi isso, eu passei a olhar para dentro. O que eu carrego aqui dentro que fez eu me conectar com este homem? Porque se não fosse ele, seria outro. O que acontece com as pessoas, na maioria das vezes, quando você para? Vai casar de novo e vai ter os mesmos problemas. Porque o problema não é o outro, o problema está dentro. Uma pessoa que tem o padrão de exclusão, que se sente excluída, ela pode mudar para a China. O que você acha que vai acontecer? Ela vai continuar se sentindo, ela vai atrair pessoas para a vida dela para excluir ela de algum modo. Então, é eu. Você tem que olhar para você e curar a parte em você que te conecta a algo que você esteja vivendo. A partir do momento que a pessoa começa a entender isso, a vida dela muda. Completamente. Isso se chama autorresponsabilidade. E nem todo mundo tem. Na primeira sessão, eu faço uma análise. Eu analiso a pessoa para ver o quanto ela é vítima ou não. Porque eu sei se ela vai jogar o dinheiro dela fora ou não. E eu não falo o que a pessoa quer ouvir, eu falo o que a pessoa precisa. Eu sou muito franca, eu sou muito direta e eu gosto de resolver problema. Então, assim, minha terapia não é uma terapia convencional, não. Ela é papo. E muitas pessoas não entendem. Poxa, eu vim aqui para ser acolhida. Não, você veio aqui para lamentar a sua dor. Agora, se você veio para resolver problemas, eu estou aqui para te ajudar. Mas eu não vou fazer nada. Quem vai fazer é você. Então, a autorresponsabilidade, ela é a chave. E foi quando isso virou para mim que a minha vida começou a mudar. Está no livro. Tá no livro. Eita. Tá no livro, tá no gente. Livro, hein? W31 acontece quando agora? É uma vez por ano, no mês de agosto. Esse ano é 7 e 8 de agosto que vai acontecer. São 2 dias de transformação, onde tem palestrantes. É muito incrível. Já tem inscrições? Já está aberto lá no meu Instagram, na minha bio, já tem um link de inscrição. Qual você está cidade? convidado. Opa, Se você quiser ir, o seu convite está garantido. Está garantido. Tá. Você podia ir lá apresentar o W31, né? Olha seu aí. mestre de cerimônias. Olha aí, bora, hein? Lá no seu currículo você tem o como é que fala? Mestre de casamento? Celebrante de casamento. Agora tá lá, mestre de cerimônias de eventos de alto impacto. Nossa, aí é evento, hein? Que é isso, hein? Ou então a gente trazer para Divinópolis. Imagina, hein? Você viu o vídeo, né? Evento. Vi. Aqui. E aqui em Divinópolis é sucesso. Precisa? Vamos trazer para cá? Na hora que você quiser. Vamos trazer, Rafael? Eu acho que vocês devem trazer, gente, porque é fenomenal. Nós temos uns espaços bacanas aqui para fazer esse evento aí. Você vai andar no cativeiro? Vou. Você tem que andar. Tem que andar. Tem que andar. O Marcos já andou, Marcos? Eu sempre falo assim, ó, você confia em mim? Confia? Confio. Você nem me conhece, como é que você confia? Tem que conhecer primeiro para confiar. É verdade. Né? É verdade. Mas você falou que tem capacidade, você está garantindo ali, tem que ir. Sim. Não, eu garanto. Você garante, então? Garanto. Pronto. Muito então. bom. Deixa eu falar aqui primeiro dos nossos patrocinadores, rapidinho, para ir para a gente, para a próxima parte aqui do Pode Ser. Gente, deixa eu falar aqui do melhor do pão de queijo. Gente, são mais de 20 sabores de pão de queijo para você, recheados. E aquele pão de queijo, gente, que quando você abre,
se assusta, mas de tanto recheio. É uma janta ou um almoço, viu? Fica ali na Rua Bahia, 535, entre Goiás e Pernambuco. Passa lá com o nosso amigo Petrônio, vai te atender. Inclusive, o espaço todo reformado e amplo para te atender. Pensou em pinturas? O C Pinturas. Com o Anderson não tem enrolação. O Anderson é pintor profissional, especialista em várias técnicas. Inclusive, ele fez um trabalho muito bacana que você vai ver aí no vídeo, aqui no nosso estúdio, que é um cimento queimado. E ficou show, viu? E o Anderson é especialista em pedras naturais, vários efeitos decorativos. É pintor profissional. Tem pintor e tem pintor profissional. Se você quer um pintor profissional, o C Pinturas 379-9949-4605. Gente, um cabelo bonito, ele depende do que você quer e do que ele precisa, e vamos combinar. Ticas sabe tratar muito bem dos nossos fios. Inclusive, a Ticas criou a linha Combinação. Gente, ó, tem máscara, umidificador, anti-umidade, shampoo, repara las pontas, óleo nutrição e as doses hidratação e reconstrução. Combina com o cabelo que você quer, combina com a vontade de mudar. Ticas, combina com tudo, combina com você. Ticas é beleza sem drama. Vai fazer aquela festa? Vai precisar de salgadinho, hein? Bolo, cantinho mineiro, sabor Ouro de Minas. Esse eu recomendo, viu, gente? Palmito imperial, todo tipo de salgado. Vai lá no Instagram. Preço que ninguém tem e qualidade que você nunca viu. Sabor Ouro de Minas é aqui de Divinópolis, e lá você vai encontrar o melhor preço, o melhor salgado, o melhor cantinho mineiro e também todos os tipos de assados para sua festa, independente do tamanho. O lugar é Sabor Ouro de Minas, 379-9939-5053. Qualicar Proteção Veicular. Você tem visto aí, né, gente, no meu Instagram, no da Rádio Sucesso, é acidente, é furto, é roubo. Se você ainda não tem proteção veicular, vai na Qualicar. E detalhe, a Qualicar é de Divinópolis. E eu garanto, conheço o Ricardo, conheço o sócio dele, conheço toda a equipe. São mais de 3 anos no mercado, oferecendo proteção veicular para você e sua família. É daqui da cidade, fica na Paraná. E se você for lá no Ricardo e falar que assistiu aqui no Pode Ser, ainda te garanto um preço especial. Seu veículo protegido por menos de R$ 2,50 por dia. É muito barato. Está correndo risco quem quer. E se você for fazer aquela festa, já contratou o salgadinho do Sabor Ouro de Minas, precisa de som, de iluminação, DJ. Então, Diviled, a sua festa do seu jeito no mais alto nível. Gente, casamento, aniversários, eventos corporativos. Vamos contratar a Diviled para o W31 aqui em Divinópolis, hein? Opa! Alô, Diegão! Já vai entregar o evento pronto para nós lá, para a gente fazer aquele show, aquele espetáculo. Iluminação cênica, telão, tudo que você precisa com a Diviled, 379-9199-5800. Siga no Instagram, @Diviled. Biostratos, sol, praia, piscina. Gente, tudo isso pode causar danos aos seus cabelos. E você precisa de quê? Da linha Mais Proteção da Biostratos. Essa linha espetacular que vai proteger o seu cabelo também do sol e do calor do secador. Inclusive, tudo que está aqui é para os convidados. Quase tudo, doutora? Mas tem, viu? Tem pão de queijo, tem produtos. Fernanda vai levar para experimentar. Você conhece já, né? Já. Biostratos. Já eu uso. Usa? Uso. Tá vendo? O meu filho usa. Ele tem cachinho. Esse aqui é para cachinho, não é? Esse é da Ticas, né? Fernanda vai levar, depois ela vai dar a nota desse aqui, ó, da linha Mais Proteção, gente. Inclusive, Fernanda, elimina aqueles verdeados de piscina. Piscina tem muito produto químico. Então, você entra... Você gosta de piscina? Gosto. Praia? Adoro. Ixi, então vai ter que levar o kit completo, então, hein? Vai levar, depois o Diegão manda outro pra gente aqui, viu, gente? Inclusive tem um spray Beach Hair, que é para criar aquele lindo ondulado de praia. Defenda a sua beleza com a linha Mais Proteção da Biostratos. Agradecimento especial aqui a todos os nossos patrocinadores. Dando sequência aqui ao nosso bate-papo de hoje. Fernanda, vamos continuar falando aqui que nosso papo tá fluindo aqui. E tem hora que a gente fica só assim, só assistindo mesmo assim, porque, gente, é isso mesmo, é meio assim, entendeu? A questão da hipnose.
Porque a gente vê hipnose, você vê muita coisa pela televisão, você vê YouTube, é um pouco daquilo ali mesmo. Como que funciona a hipnose no seu tratamento? Deixa eu te perguntar, você acredita que você já foi hipnotizado? Não, Nunca? nunca. E se eu te falar que você está enganado? Se eu te falar que você já foi hipnotizado? Se eu te falar que você está sendo hipnotizado agora? Não Você acredito. acredita? Não. Mas você é hipnotizado todo dia. Todo dia nós somos hipnotizados, porque hipnose é um estado mental, não é técnica. Não é mágica, não é feitiço, não é bruxaria. É um estado da mente, que a gente passa por ele em diversos níveis, várias vezes por dia. Você já se apaixonou? Sim. Você estava hipnotizado. Né? E aí, depois que você desapaixonou, você viu, nossa, não era aquilo tudo que eu pensava que era? Você estava apaixonado. Outra coisa, você já saiu de um lugar, foi para outro, dirigindo e, nossa, nem viu o caminho? Isso acontece. Você estava em hipnose. Você já perdeu alguma coisa que estava na sua mão ou estava na sua cabeça, um óculos? Já. Você estava hipnotizado. Eu não sei você, mas eu tenho 3 filhos. Eu esqueço o nome deles. Isso acontece. Isso é hipnose. Então, hipnose é um estado mental que a gente passa por ele. Mais difícil do que colocar uma pessoa em hipnose é tirar ela de uma hipnose que ela está presa, que ela vive, que ela acredita que aquilo é uma realidade. Então, quando a gente vê na televisão, não é que é falso, é verdade tudo aquilo ali. Só que para você ser hipnotizado de forma intencional, você precisa de comunicação, precisa de 2 pessoas. Uma pessoa que é a autoridade e outra pessoa que não tem o conhecimento dessa aqui. Então, quem são as pessoas que mais hipnotizam? Pais. Pais, filhos. Então, os pais hipnotizam seus filhos. O que é hipnose? Lembra que eu te falei aqui, ó, a mente é o copo. O livro é o fator crítico. Então, o fator crítico bloqueia a entrada aqui do subconsciente, depois dos 12 anos de idade. Você é hipnotizado toda vez que o seu fator crítico é driblado e alguma sugestão entra aqui dentro de você. Você foi hipnotizado. Você está entendendo? Tudo que você acredita hoje, um dia foi colocado aqui dentro. Você foi hipnotizado. Outras pessoas, outras coisas aí que acontecem a hipnose, outras relações. Professor-aluno, médico-paciente. Então, toda vez que tem uma figura de autoridade, aquela pessoa ela tem uma espécie de poder sobre a mente da outra pessoa. Então, você entender de hipnose é muito importante para você não ser hipnotizado por qualquer coisa. Vou te dar um exemplo bobo. Imagina que você tem problema no seu casamento. Não, espero que não tenha, mas aqui é só uma suposição. Imagina que você tem problema no seu relacionamento. Sua esposa gasta demais. Isso não acontece. De jeito nenhum, você é tranquilo. Sua esposa gasta demais. Aí você está no salão fazendo a barba e tem alguns homens lá comentando das esposas. Nossa, minha esposa gasta demais. Nossa, o tal da mulher gasta demais. Aí você pensa na sua lá da sua casa. E você concorda, sem participar da conversa, internamente, você... É verdade. Pum, você mandou mais uma sugestão para sua mente, para aquele padrão que você já carrega. Você fortaleceu. E aí, sem você perceber, a sua energia contribui para ela gastar mais. Então, ó, esposa do Kleber, um pouco a culpa é dele, tá? Agora, se você sabe o que é hipnose, você está lá escutando essa conversa, você bloqueia aquela sugestão. Não, a minha esposa, ela está cada dia mais controlada, minha esposa está cada dia mais... consciente ali dos custos, dos gastos, você não é hipnotizado. Então, hipnose é quando uma sugestão entra na sua mente. E como a gente já tem um arsenal de crença aqui dentro, toda sugestão que você recebe vai cair de encontro com algo que você já tem aqui. Sabe aquela amiga que chega, nossa, amiga, o mês começa, o dinheiro acaba? E a gente meio que concorda? É mesmo, né? Não sobrou nada. Só Pum, entrou na conta, entrou. subiu. Vai acontecer o mesmo com você está presa. Agora, o seu, né? Porque o meu não. Eu não concordo com essas coisas que eu ouço. Então, a hipnose ela acontece numa conversa boba. Quando você ouve uma música. Você quer algo que hipnotiza mais que celular? A gente tem que ter muito cuidado. Você tem que usar o filtro. Filtrar o que você está ouvindo. O que você está vendo. O que você está sentindo.
Então, lá em consultório, eu não faço brincadeira igual você vê na televisão, mas aquilo é real. Aquelas pessoas estão olhando para aquele hipnotista e estão dando autoridade para ele. Poxa, ele está me hipnotizando. Só que ninguém te hipnotiza. Toda hipnose é uma auto-hipnose. É o poder da sua mente, não sou eu que faço nada. E aí, lá no consultório, eu vou ensinar a pessoa a entrar em hipnose. Para quê? Porque no estado mental certo, ela consegue acessar as memórias, ela consegue acessar as emoções. Aliviador. Ela consegue aliviar a dor, ela consegue mudar a mente dela. E se muda a mente dela, consequentemente, ela muda o quê? A vida. Então, a hipnose, ela acelera o resultado. Ela vai acelerar. Acelera. O tratamento, ele é mais rápido. Entendeu? Então, nós somos hipnotizados todos os dias. Você tem filhos? 2. Você é um grande hipnotizador dos seus filhos. Se um pai vira para um filho e fala assim, você não faz nada direito, dependendo da consciência da criança, se o fator crítico dela ainda nem é formado, o que você acha que vai acontecer na vida adulta? Aquele adulto que não dá certo na vida. Se eu vejo os meus pais brigarem por causa de dinheiro na minha infância, o que você acha que vai acontecer na vida adulta? Qual o significado eu vou dar para o dinheiro? Que o dinheiro é bom ou ruim? Um dia o pastor falou em cima do púlpito que o dinheiro é a raiz de todo mal. E aí eu entendo de hipnose, eu já fechei meu olho aqui dentro de mim, eu cancelo isso agora. O dinheiro é a raiz de todas as coisas boas. Ele me proporciona coisas boas. E aí os irmãos que estão na ignorância, que enxergam o pastor como Deus, ouve aquilo, o que você acha que vai acontecer na vida deles? Só problema financeiro? Adoece para ter que gastar dinheiro? O dinheiro simplesmente some. Porque o dinheiro é ruim. E se você foi programado para sobreviver, ou seja, fugir da dor, tudo aquilo que é doloroso para você, sua mente vai dar um jeito de fazer aquilo sair da sua vida. Quer você queira, quer você não queira. Tudo que está aqui, ó, na sua mente é autorrealizável. Você vai viver. Pensa nos problemas que você tem hoje. Porque se é ser humano, você tem problema. Muitos. Então, pensa aí nos problemas que você tem. Ansiedade, não sei. O que você tiver. O que te prende a esse problema? Suas crenças, seus padrões. Entende? Então, o meu trabalho é ajudar... a primeira sessão é mapear a pessoa, é entender como ela funciona, onde que esses padrões começaram, de onde que vem, como é que começou, aonde, quem eram as pessoas envolvidas. Então, é um trabalho lindo. Eu sou apaixonada pelo que eu faço. Se deixar, eu não paro de falar, você já viu. Agora me fala aqui uma coisa. Você falou de criança, você foi professora, hoje psicanalista. Isso do que a gente fala com as crianças. Na hora do dever de casa. Dever de casa é um sofrimento. Como lidar nesse momento, entendeu? Porque, às vezes, a gente sai um pouco da conta. Né, com os a gente filhos. quem? Eu falo assim, eu no meu caso. Muito bem, então traga para você. Entendeu? Quer dizer, sai um pouco. Nossa, mas não é possível, não aprendeu isso até hoje. Tá, mas presta atenção, o que você acabou de falar? O dever é o quê? Dever de... O que você acabou de falar? Que o dever é um sofrimento. Você está certo. Se você acredita que o dever é um sofrimento, todo dia na sua casa vai ser uma luta, vai ser um sofrimento. Quantos anos têm os seus filhos? 8 e 1 ano e 3 meses. Nossa. Meu sonho era ser mãe de novo dos meus filhos com a cabeça que eu tenho hoje, na idade que você tem os seus filhos. Porque os seus filhos estão com o subconsciente aberto ainda, são super hipnotizáveis, moldáveis. Então, tudo que você está reforçando... E outro, o pititim nem dever tem. Sim. Mas o que ele já está ancorando dentro dele, vendo isso todo dia, que dever é o quê? Um sofrimento. O que você acha que você vai passar com ele na hora que ele chega na escola? Vai voltar tudo de novo. Uhum. Então, qual é o significado que você está ensinando o seu filho a ter sobre dever? E outra, é uma construção. Há quanto tempo você vem construindo essas crenças na cabeça do seu filho? Ele vai mudar da noite para o dia? Não vai. Não vai. Então, você, primeiro, começa a mudar o que sai da sua boca. Porque palavra tem poder. Pode, de uma mesma fonte, jorrar 2 tipos de água? Água doce e água salgada? Não, ou é água doce ou é água salgada. O que você quer para os seus filhos? Então, você tem que profetizar. Você tem que declarar. Entende? E outra coisa, você sabe ler as necessidades do seu filho? Entender o que seu filho está querendo dizer
fazendo corpo mole para fazer o dever. Não é o comportamento. Eu vou te dar acesso a um curso que eu estou fazendo sobre como construir filhos saudáveis. Boa. Tá ficando show. Você e sua esposa, assista. Vai ajudar vocês nessa questão. Mas me lembra. Tá? Você vai gostar. São aulas bem curtinhas, de 5 minutos. Ele já está pronto. Ele está em construção, mas só que já tem aulas nele. Você vai gostar bastante, vai te ajudar muito. E olha que engraçado. Eu atendi um menino de 13 anos. Ele chegou para mim porque teve 3 dias de crise de ansiedade. 3 dias, crise de choro, taquicardia. A mãe levou no psiquiatra, deu remédio para ele e levou para mim. E aí, o que aconteceu? Eu perguntei, quando começou essa crise de ansiedade? Teve um assassinato na cidade dele, onde um marido matou a esposa com algumas facadas. E foi depois disso. E um dia antes, a mãe falou que ia separar do pai. Eles estavam com problema. Quando ele era pequeno, alguns anos antes, ele presenciou uma briga muito forte dos pais, onde se a criança, não tivesse entrado no meio, o pai tinha matado a mãe. Então, quando ele ficou sabendo que um homem matou a esposa, o que acionou? Qual foi a referência interna que foi acionada dentro dele para liberar uma crise de ansiedade? Porque crise de ansiedade é o quê? É sobrevivência. O corpo dele entrou em estado de luta ou fuga. Eu preciso fazer alguma coisa. Qual que foi a referência? O crime que aconteceu. Não, o crime acionou uma memória do pai quase matar a mãe. A mãe. E aí gerou ansiedade nele. Então, você entende que não adianta só tomar remédio? Se você não entender na raiz o que aconteceu, o que disparou aquela ansiedade, você não resolve. E aí isso vai acumulando. Agora, imagina se esse menino não vai na raiz agora, aos 13, como que ia ficar a vida dele com essa ansiedade para frente? Ia viver dopado de remédio. E a criança é muito mais fácil de ser trabalhada, porque o fator crítico dela está em formação. Os seus filhos são extremamente moldáveis. O que mais, principalmente o pititinho, tá? O que mais ele vai internalizar é o estado de presença do pai e da mãe. Então, quando você está em casa, você está inteiro para os seus filhos? Nem sempre. Eles estão sentindo, principalmente o pequenininho. E a criança, ela entende assim, ó, eu não sou bom o suficiente. Eu não mereço, eu não sou digna de amor. A criança traz a culpa para ela. E isso a gente reverbera a vida toda. Por que tanta gente aceita relacionamento tóxico, abusivo? Como que era a relação lá familiar com os pais? Pais têm que estar presentes, inteiros de corpo e alma. Porque não adianta, se você estiver emocionalmente ausente ou cansado, sobrecarregado, o seu filho está sentindo. Fernanda, a gente está chegando na reta final. Fazer um bate-bola aqui para a gente, algumas perguntas aqui. O que você diria, né, para alguém que nesse momento está assistindo e está sentindo, estou no fundo do poço? Busca ajuda. Primeira coisa. Mas busca a ajuda certa. Tá? Eu sou da igreja evangélica, então a gente ouve muito falar assim, é Deus que ajuda. É Deus, a gente não pode buscar ajuda de terapia, a gente não pode ir em psiquiatra, a gente não pode. É Deus. As igrejas estão cada dia mais cheias de pessoas vazias por dentro. Justamente por isso. Deus, ele vai fazer sim o impossível. Mas o possível cabe a nós. Tem pedrinhas que a gente tem que tirar da nossa vida. E nem sempre a gente vai conseguir enxergar essas pedrinhas. Então, tem pessoas que vão te ajudar a tirar essas pedrinhas. Mas busque a ajuda certa. Existe um ponto de virada emocional? Existe. E eu vou te ser bem sincera, esse ponto de virada emocional, ele pode acontecer em qualquer lugar, com qualquer pessoa. Você já parou para pensar para quantas pessoas que você já deu esse ponto de virada emocional? Talvez numa conversa? Talvez numa reportagem, num vídeo que você gravou? Então, quando você está nos lugares certos, esse ponto de virada emocional, ele acontece. Todo mundo quer fugir da dor, mas... Todo mundo quem? E se ela for justamente o caminho? Aqui, ó. Além da dor.
A dor, ela vem para ensinar, para moldar. A dor, ela vai acontecer, o sofrimento é opcional. Ou você vai usar a dor como combustível para você crescer, ou você vai usar a dor para te afundar. E, sinceramente, se eu não tivesse passado por tudo que eu passei na minha vida, eu não estaria aqui agora. Porque é a minha história que me invalida. Eu recebo várias pessoas que chegam para mim assim, Fernanda, como você passou por isso, eu estou aqui. Ou seja, o que me dá a credibilidade de poder ajudar outras pessoas? Eu passei por isso. Então, eu atendo muitas pessoas que foram traídas, que teve problema no casamento, que viveu a minha história. Às vezes, até sem saber. Porque a sua maior dor, ela vai se transformar no seu maior propósito. Ao longo da vida aí... E detalhe, só para completar. Kleber, imagina que você está passando por uma situação difícil aqui. Se você não aprendeu o que você precisa aprender, você vai continuar passando por isso. Talvez em outro lugar, com outros rostos, com outras pessoas, em outras situações, mas você vai repetindo aquilo. Até você parar, olhar e resolver. Então, quer uma dica? Resolva rápido. Se resolva rápido, para você não ficar repetindo dor. Que seja uma dor diferente. Entende? Que mude de dor, né? É, lógico. Dor de cotovelo, qual seja a dor, né? Vamos mudar de dor. Para quem está assistindo, se sentindo perdido, né? Ele até comentou um pouquinho, mas esse primeiro passo realmente, né? Para começar a mudar, você falou da questão de procurar ajuda, né? Entender, né, que a ajuda ela é fundamental e essencial e realmente, de fato, ela pode ajudar. Uhum. E talvez não tenha outro caminho se não for procurar ajuda. E aceitar, né, Fernanda? Aceitar que hoje tem tratamento e tem pessoas que podem te ajudar a sair dessa zona que você encontra ali e perdido, às vezes. Uhum. E a pessoa que se sente perdida é porque ela não está vivendo de fato quem ela nasceu para ser. Porque nós somos duas pessoas em uma. Você tem, você é esse copo. Você tem dentro de você uma programação, tudo aquilo que você aprendeu ouvindo, sentindo, vendo, que moldou quem o Kleber é, quem você está aqui. E tem o copo, que é a sua essência, quem Deus te fez para ser. E tem gente preso na identidade de dentro, acreditando que é refém do que viveu, que não sabe quem é. Por quê? Porque você está desconectado de quem você realmente é. Então, muita gente chega para mim, eu não sei qual é o meu propósito de vida. Você não vai encontrar o seu propósito. O seu propósito te encontra à medida que você entende quem é você de verdade. Tem uma frase que às vezes as pessoas não entendem, mas cada um tem a vida que merece, Kleber. Cada um tem um cônjuge que merece. Cada um... Faz assim com a mão. Assim. Isso. Agora fecha assim a mão. Agora vira para você. Pra mim. Isso. Agora vai descendo. Você vai ser hipnotizado, hein? Vai descendo até a altura da sua barriga. Agora junta toda a sua barriga. Olha para sua barriga e repete comigo. Cada um tem a barriga que merece. Tem a barriga que merece. Cada um tem a barriga que merece, cada um tem um cônjuge que merece. É lógico, eu não estou falando de catástrofes. Sim. Mas o que eu quero dizer? Eu tinha o marido que eu merecia de acordo com a programação que eu carregava. Então, quando eu tive essa virada de chave e mudei, ressignifiquei minha história, perdoei minha mãe, perdoei meu pai, perdoei quem eu precisava perdoar, a minha vida mudou. E, consequentemente, o meu marido mudou. Quando eu peguei a última traição, que foi um batom na camisa, eu não senti nada. Ali eu vi que eu tinha mudado de verdade. E logo o meu marido mudou. Ele se converteu, hoje nós dois somos missionários, ele trabalha comigo, nós crescemos financeiramente, eu perdi 30 quilos. A minha vida deu um giro, ela mudou em todas as áreas. A única coisa assim, que eu não consegui mudar foi em relação aos meus filhos, porque eu fui péssima mãe na infância deles. E quando eu despertei para isso, eles já estavam ali na adolescência. É por isso que eu estou te falando. Você está com a faca e o queijo na mão, seus filhos são crianças. Então, assim, comece mudando sua comunicação. Fortaleça seus filhos, profetiza, declara sobre a vida deles.
Aí, Fernanda Rabelo, para autografar aqui. Esse aqui é um presente que ela trouxe para mim. E, ó, eu vou deixar um para você sortear nas suas redes sociais. Só se for sortear, você vai sortear? Vou sortear. Então, eu vou deixar um para você sortear nas suas redes sociais, tá? Assim que eu soltar os cortes lá no Instagram, eu vou fazer esse sorteio lá, que eu tenho certeza que o pessoal vai ficar impressionado com essa leitura. Eu vi que estão vários tópicos. Sim. E é a sua história que você falou. Tem que é a sua história, né? Também. Feridas invisíveis, Ó, e vamos conversar. Quem sabe o W31 aqui, eu acho que vai arrebentar. Eu acho que dá muito certo, viu? Dá muito certo. Então, vamos arrumar um local, vamos dar uma olhadinha para o ano que vem. Pro ano que vem. Esse ano a gente vai fazer em São Gotardo e em Alphaville, em novembro. A gente fez nos Estados Unidos, em Long Branch, New Jersey. Foi muito bom. Muito bom. Quem sabe ali março, né? Março, abril no máximo. Mas você tem que validar o evento. Eu acho que você tem que ir. Vocês não acham? A gente tem uma plateia aqui, tá, gente? Meu fã-clube. 7 e 8, né? 7 e 8 de agosto, hein? Hoje é que dia? 15. 15/4. Aí, ó. Pronto. Muito obrigado. Esse aqui nós vamos sortear. Vou deixar aqui já guardadinho. Fernanda, muito obrigado pela sua presença. Parabéns pelo trabalho. Eu tive a oportunidade de acompanhar um pouco lá, assim que a gente agendou essa entrevista, né? Que eu fiquei conhecendo a irmã do Marcos, agora eu conheço a Fernanda Rabelo. E uma aula para a gente aqui, uma aula e que a gente realmente fica hipnotizado. Tem hora que você fica até meio assim, mas gente, é isso mesmo. E talvez é isso que eu preciso, né? Entender realmente a psicanálise, né? Eu já passei também, já fui um psicanalista também por um tempo, que eu acho que faz parte, a gente precisa de entender às vezes e saber até que ponto, né, a gente deve ir. Eu tenho a psicanálise, a hipnoterapia, eu tenho coach, eu tenho vários cursos. Então, Fernanda, qual é o seu método? É o meu método. É a minha técnica ali. É um pouco de tudo. É o que a pessoa precisa, eu vou utilizar para a vida dela. É isso aí. Fernanda, obrigado mais uma vez. Valeu, viu? Obrigadão. Muito obrigada. Gente, esse foi o Pode Ser. Muito obrigado aí pela sua audiência, pelo seu carinho. Aproveita para se inscrever no nosso canal. Curtir a nossa página também lá no Instagram, pode ser 037. Minha página também, kleber.correia TV, que lá a gente sobe todos os cortes, você acompanha, participa, interage e você pode ser o próximo entrevistado. Valeu, abraço, até a próxima. Pode Ser. Realização Estúdio Aperte o Rec. Apoio X5 Educação.